Bem, vamos dar início a mais um diálogo referente ao projeto Coisas da Vida, onde hoje eu irei falar sobre a educação dos pais para com seus filhos, né? E o que eu observo muito hoje em dia é que os pais estão construindo uma forma de viver para seus filhos que não favorece coisas boas, né? Eu vejo aí muitos pais trabalhando demais e dando atenção de menos aos seus filhos. Inclusive, na medida que eu vinha refletindo para falar sobre isso, eu estava lembrando de um garoto, uma reportagem que houve um tempo desses aí, de um garoto de 13 anos que matou os pais, a avó e a tia, em São Paulo, né? Onde até o nome do garoto, se eu não me engano e se eu não esteja enganada, era Marcelo. E aí, esse garoto matou a família, né, segundo a polícia, assassinou a família. E inclusive na reportagem eu lembro que foi dito que esse garoto, ele chegou a falar na escola, a dizer que tinha vontade de ser um matador de aluguel, que tinha vontade de matar os pais. Isso foi dito inclusive à professora. E aí eu fico me perguntando, o que é que foi feito, né, para que essas ideias desse garoto pudessem ser convertidas para ideias boas, para coisas boas. O que é que foi feito? Será que a professora chamou os pais desse garoto para conversar sobre esse assunto com ele? Com eles, com o pai, com a mãe? Será que alguma coisa foi feita para reverter essa ideia que esse garoto tinha? Eu acho que não, porque se fosse feito alguma coisa, se tivesse sido feito alguma coisa, as coisas não teriam chegado ao ponto que chegou, né? Então, eu observo hoje em dia que a sociedade, ela está cada vez mais deixando de lado a nossa juventude. Está cada vez mais deixando que os valores sejam corrompidos. Eu fico me perguntando se hoje em dia os pais estão olhando os filhos com olhos amorosos. Será que os pais estão transmitindo valores aos seus filhos? Fico me perguntando qual é o tipo de exemplo que a nossa sociedade está dando para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Muitas vezes o que eu vejo é os pais abrindo as portas das suas casas para os noticiários que revelam a dor alheia, para os noticiários que falam o tempo todo só de morte, de morte, de morte, de coisas feias. Eu vejo aí os pais abrindo as portas para as novelas, onde não predominam valor algum. A gente vê hoje em dia as novelas que o que trazem de ensinamento para nossas crianças, os nossos adolescentes, é a traição, é roubar, é matar. Eu vejo aí muitos pais abrindo as portas para reality shows como Big Brother, onde rola fofoca, onde rola discórdia, onde rola prostituição, e os pais permitem seus filhos assistirem. Então, o que eu vejo hoje em dia é que os pais estão trabalhando muito, estão trabalhando além do que deveria. Eu sei que isso é pensando no futuro dos filhos. Eu sei que isso é pensando no conforto dos filhos. Mas isso gera uma consequência drástica na vida dessa criança,
que não tem os pais presentes. E os pais, muitas vezes, para suprir essa ausência, o que faz é dar jogos violentos de videogame para as crianças, videogame, né, com jogos violentos. Os pais hoje em dia dão computador aos filhos com a internet totalmente liberada para as redes sociais, totalmente liberada para jogos que não trazem construções positivas para a personalidade, que não traz uma construção, né, positiva para a personalidade daquela criança. Como consequência da ausência dos pais, porque estão trabalhando muito, os filhos estão cada vez mais carentes. E eles vão buscar suprir essa carência, muitas vezes, da forma errada. Os pais não procuram mais conhecer os amigos dos seus filhos, não procuram mais interagir com o meio em que seus filhos vivem. As crianças, os adolescentes, estão cada vez mais liberados. Os pais muitas vezes não buscam nem mais conhecer os próprios filhos. Não sabem mais quais são os medos, as dúvidas, os sonhos. Minha gente, precisamos acordar. Os pais precisam acordar. A sociedade precisa acordar. Eu vejo aí jogos de videogame cada vez mais construídos, projetados, tendo a violência como base. Eu vejo muitas vezes aí adolescentes, pré-adolescentes, nem adolescentes são ainda, vivendo uma sexualidade totalmente desregrada. E não venha me dizer que um jogo de videogame não exerce influência nenhuma sobre a personalidade de uma criança. Exerce sim. E Piaget, que é psicólogo da educação, ele fala claramente sobre isso. Ele fala que as regras da sociedade é compreendida a partir dos jogos. O jogo tem uma importância fundamental no desenvolvimento da mentalidade da criança, no que diz respeito às regras. Então, se esse jogo tem como regra matar, e quanto mais matar, maior a pontuação, qual o entendimento de regra que a criança vai desenvolver referente à sociedade? Eu vejo muitos pais aí dando aos filhos brinquedos que incitam a violência, como armas de brinquedo, como espada de brinquedo. Os pais precisam tomar cuidado com a sexualidade dos seus filhos, que estão cada vez mais precoces. O sistema de comunicação, a televisão, a internet, está cada vez mais socializando o jeito irresponsável de ser gente. Nossas crianças estão cada vez mais alienadas a essa forma irresponsável de ser gente. Os nossos adolescentes estão cada vez mais alienados pelo sistema de comunicação que ensina, que passa para os nossos jovens, a nossa juventude, que ensina a nossa juventude a forma irresponsável de ser gente. Eu vejo aí meninas de 12, 13 anos que estão iniciando a vida sexual. E muitas vezes o pai nem sabe disso, a mãe nem sabe disso. Porque simplesmente estão cada vez mais, os pais estão cada vez mais deixando de mão a vida dos filhos. Saem para trabalhar de manhã, tanto o pai quanto a mãe deixa o filho só em casa. Quando é criança, deixa com a babá,
5, 6 anos, mas já está lá em frente ao computador com acesso a tudo. E os pais chegam à noite em casa cansados e nem procuram saber como foi o dia do filho. E os filhos cada vez mais carentes dessa atenção, desse olhar amoroso dos pais. Meninas de 12, 13 anos não é para estar iniciando uma vida sexual. O corpo pode até estar preparado biologicamente para o cérebro, para o sexo. Mas isso não quer dizer que ela pode fazer sexo. O sexo é muito mais do que o envolvimento do corpo. É o envolvimento da pessoa, é o envolvimento do psicológico da pessoa. Você vê por aí crianças de 14, 15 anos, porque para mim é criança, engravidando, perdendo toda a juventude, deixando de estudar para cuidar, para ter responsabilidade com o filho, onde nem ela mesma tem a formação para cuidar de um filho, porque ela ainda não formou a sua mentalidade, não está ainda formada para ter a responsabilidade de ter um filho. Não podemos lavar as mãos e deixar que a nossa juventude continue se perdendo, porque a nossa juventude está cada vez mais perdida. Os valores da sociedade estão sendo corrompidos. Está cada vez mais abrindo as portas, a nossa sociedade está cada vez mais abrindo a porta para o imoral. Muitas vezes até os próprios pais ensinam o que é imoral para a criança, para o adolescente. Quantas vezes eu não já vi? Quantas vezes eu não já vi o pai com o filho, ensinando o filho a conquistar uma mulher. O filho mal saiu da infância, está entrando na pré-adolescência e já está recebendo ensinamentos de como conquistar uma mulher, de como levar uma mulher para a cama. É o que muito pai faz com o filho. A mãe não está prestando mais atenção à vida da filha, que muitas vezes está pitando e bordando, vivendo uma vida sexual totalmente desregrada, e a mãe não está nem aí. Uma menina de 12, 13, 14, 15, 16 anos não está com idade para estar embalada. Ela tem que estar estudando. Ela tem que estar pensando no futuro dela. Nessa idade, um namoro inocente, tudo bem, como os de antigamente, onde você fica encantado pelo outro, onde você pega na mão. Hoje em dia, com 12, 13, 14, 15 anos, as nossas crianças estão estabelecendo relacionamentos como se tivessem 20 anos de idade. Estão vivendo dentro de um relacionamento como se tivesse 20 anos de idade, 30 anos de idade, e não pode. Eu acho que tudo tem que ser vivido no tempo certo. O ser humano, ele tem que ter, para que ele possa ter uma formação psicológica coerente, ele precisa, para se ter uma formação psicológica coerente, ele precisa ter a sua fase de infância, a sua fase de pré-adolescência, a sua fase de adolescência do jeito certo.
As nossas crianças, os nossos adolescentes estão cada vez mais vivendo o que é imoral. E muitas vezes eu sou taxada de moralista, eu sou taxada de antiquada, por ter esse tipo de pensamento. Mas quando você vê uma menina de 16 anos com AIDS, você não vai lá tentar arrumar dentro dela, dentro da cabecinha dela, o que está desarrumado. Você não vai lá ajudá-la a passar por esse processo tão complicado. Eu sou moralista e antiquada, mas quando você vê uma criança de 14 anos grávida, você não vai lá ajudar ela a cuidar daquele filho. Precisamos encaminhar nossas crianças para coisas boas. Pai, mãe, encaminhe seu filho para coisas boas, para uma realização. Por mais que você trabalhe, mas reserve todos os dias um tempo do seu dia para o seu filho, para a sua filha, para conversar, para dialogar, para mostrá-los coisas boas. Não dê ao seu filho de 10, 11, 12 anos de idade um computador com a internet totalmente liberada para o que é imoral. Primeiro dê ao seu filho a formação. Dê ao seu filho o ensinamento do que é o certo e do que é o errado. E quando você vê que ele tem condições de separar o certo do errado, você pode dar um computador com a internet liberada. Porque ele vai ter como princípio os teus ensinamentos. E sabendo ele do que é imoral, ele não vai entrar na internet para fazer coisas erradas. Não dê ao seu filho de 10, 11 anos ou até menos um videogame onde ele passe o dia inteiro jogando, inclusive jogos violentos, jogos que incitam a violência. Dê ao seu filho um livro educativo. Desenvolva no seu filho a paixão pela leitura. Encaminhe suas crianças para coisas boas. Não estrague o seu filho, porque é o que está acontecendo, é o que está acontecendo. Os pais estão estragando os filhos. Procurem resgatar os valores que provavelmente o teu pai, o teu avô, a tua avó te ensinou, para que daí então você possa passar esses valores para o seu filho. Não ensine ao seu filho a modernidade. As coisas hoje em dia estão modernas demais. Hoje em dia pode tudo. Adolescentes de menor, eu vejo aí, de menor, 15, 16 anos, adolescentes de menores, bebendo, fumando. Meninas com 14, 15 anos, bebendo, fumando. Não apresentem aos seus filhos a imoralidade. Não apresente. Converse com eles sobre o que é imoral.
Mas não deixe que eles vivam o que é imoral. Conversar, a gente tem que conversar. Para que a partir do diálogo, da conversa, ele possa ter o discernimento do que é certo e do que é errado. Mas não deixe que ele viva o que é imoral. Porque futuramente ele vai se tornar um adulto totalmente sem regra. Um adulto com os valores deturpados. Busquem uma educação para os seus filhos baseado nos valores. Nos valores, quando eu digo valores, é referente a respeito. É referente a ter uma vida de qualidade. É referente a ter estudo, a gostar de ler. Hoje em dia, a gente vê muito por aí. As crianças não gostam mais de ler. As crianças estão cada vez mais alienadas a Facebook, as redes sociais. Os garotos estão cada vez mais alienados a jogos de videogame. Eu acho que tem que ter. Não estou dizendo que o videogame tem que ser extinto da vida de uma criança. Não, mas você precisa estabelecer a regra. Horários para se jogar. Você precisa fazer uma seleção dos jogos os quais o seu filho pode jogar. Deixe que seus filhos vivam tudo no tempo certo. Porque o que eu estou vendo muito por aí, o que eu vejo muito, são crianças com tão pouca idade, né? Pessoas com tão pouca idade e tão desacreditadas dos sonhos da vida. E por que estão desacreditadas dos sonhos da vida? Porque não tem ninguém, não tem um pai, não tem uma mãe que possa apresentar a eles o mundo dos sonhos, do que é bonito, do que vai ser bom para ele, para o futuro dele. Não estraguem os seus filhos. Mostrem para eles as coisas boas da vida. Deixe que eles vivam tudo no tempo certo. Deixem eles serem crianças. Deixem ser adolescentes. Adolescente é uma fase muito complicada, mas também uma fase determinante no que se refere à personalidade do teu filho. É na adolescência que você vai ter que saber ser pai e vai ter que saber ser mãe, do jeito certo. Para que o teu filho saia da adolescência tendo como princípio a educação que você deu e uma educação boa, um ensinamento bom, que faça dele um ser humano bom, um ser humano de valor. Bom, gente, mais uma vez eu finalizo aqui mais um diálogo referente ao projeto Coisas da Vida. Se quiserem mandar algum e-mail para que eu possa mencionar, para que eu possa abordar algum assunto, vocês podem escrever para o anacarlinhasilva05@hotmail.com. O Carlinha é com C, tá? anacarlinhasilva05
05@hotmail.com.